Olá a todos. Hoje a nossa conversa é mais cedo porque a minha convidada para a conversa de hoje não está no mesmo fuso horário, está um bocadinho mais ao lado. E já aqui está, é a Ana Tércia Lameiro. Eu não conheço a Ana Tércia Lameiro assim tão bem, conversámos algumas vezes, mas ela tem sido suficientemente generosa para, através das redes sociais, nos mostrar a sua arte e é muito interessante. É um universo que eu aprecio e que acho que todos temos que aprender a conhecer melhor. Vou chamá-la aqui. Está aqui. Está quase a chegar. Ora está! Tudo bem? Sim, contigo também? Também, cá estamos. Olha, vamos começar. Diz-me uma coisa. Tu estás em Madrid. Eu estou em Madrid. Olha, como é que está por aí? Como é que foram estas semanas últimas um bocado difíceis, aposto eu? Tiveste que ficar em casa. Ainda estás em casa? Não, eu já comecei a trabalhar há cerca de um mês, mas sim, foi bastante hardcore em comparação com Portugal, porque os espanhóis, digamos que não sabem estar em casa fechados, e então, digamos que a polícia e o governo tiveram a tomar medidas bastante excessivas e sentia-se bastante pressão por parte de sair à rua, havia medo, ou seja, eu inclusive ia-me passando uma multa de 600 euros só por ter saído à rua com a minha colega de casa para ir às compras. Portanto, ia sendo multada só para ir às compras. Portanto, foi assim um bocadinho intenso, mas pouco a pouco já estamos a voltar à normalidade. Exatamente. Com alguns traumas mais do que nós, aposto eu, por aqui as coisas foram relativamente suaves. Então vá, vamos a isto. Natércia, tenho imensa curiosidade sobre o que tu fazes e todo o teu universo. A primeira curiosidade que eu tenho é, tu exprimes-te numa quantidade de áreas, de expressões artísticas, a música, a dança, creio que o cinema, o desenho, se não estou em erro, se calhar já... Diz-me, o que é que tu fazes? Isso é uma questão um bocadinho difícil quando as pessoas perguntam o que é que tu não fazes. Pronto, exato. É muito relativo, na verdade, o que é que uma pessoa faz, não é? É muito relativo. Independentemente do que eu faço ou não, bem ou mal, é verdade que sempre desde pequenina que tive uma necessidade por explorar várias vertentes artísticas, porque eu nunca fui muito boa com palavras, e então a maneira de comunicar melhor, eu sempre tive problemas de comunicação, a nível social, não sabia interagir, falar com as pessoas, e usei sempre muito a arte. A arte, no fundo, foi uma ferramenta que para mim, ao longo da minha vida, foi muito útil, mesmo não só para fazer coisas bonitas e esteticamente ou auditivamente, mas por necessidade. Portanto, eu fui muito ao encontro da arte por necessidade de me exprimir e de dar a conhecer aquilo que muitas vezes as palavras não eram suficiente. Portanto, por causa disso, envolvi-me com tudo, desde artes plásticas, desenho, dança, música, o teatro, o cinema, a escrita. Portanto, sempre tentei expandir as ramificações ao máximo para que o vocabulário fosse maior para poder transmitir aquilo que queria. Mas consideras-te uma das coisas ou estás bem assim democraticamente a deitar mão de tudo isso que gostas de fazer e a juntar tudo às vezes no mesmo bolo? Porque ao fim e ao cabo, digo eu, quando pegas num dos teus instrumentos e escreves um pedaço de música e filmas e realizas, já estás aqui a usar uma quantidade de coisas diferentes para o mesmo objetivo, para o mesmo objeto artístico, digamos assim. E é isso que vais continuar a fazer, a juntar e a fundir as coisas? Ahm, eu digo que sim, mas também tenho a dizer que sempre foi um bocadinho uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo fazer tantas coisas, porque muitas vezes, de parte dos meus mentores, não só do meu pai, dos meus professores, todos me diziam: chega a um ponto em que na terça tens de focar em alguma coisa, porque senão eu não faço nada bem. E a verdade é esta, que eu não faço nada bem. E faço tudo um pouco, mas não faço nada bem.
há vantagens e desvantagens, e houve uma altura que eu acreditava que os meus mentores tinham razão e que eu, de facto, devia focar-me só numa coisa. E não deixam de a ter. Mas também percebi que há uma certa vantagem em dominar várias áreas, porque, por exemplo, como estava a dizer bem o Rui, podemos juntá-las todas e também ter um conhecimento muito mais vasto e que podemos, ao linká-las entre si, criar novas formas artísticas e também explorar, ter também, sobretudo, uma visão diferente do mundo, não é? Eu, quando vou, se calhar, fazer um filme, eu tenho muito mais intenção, por exemplo, a direção artística, porque eu estudei artes visuais, ou tenho mais intenção a edição do som, porque eu estudei música e estou muito mais atenta. Portanto, independentemente de agora, efetivamente, estar a tentar focar-me em uma ou duas áreas, que eu já disse que tenho de assentar, senão não pode ser. Está no meu sangue que vai estar sempre presente essas várias vertentes artísticas e, portanto, quer queira, quer não, vão estar sempre presentes. E a verdade é que não há um único dia em que eu hoje, por exemplo, dancei, desenhei e toquei. Portanto, é impossível haver um dia em que não tenha pelo menos duas ou três coisas destas. Pois, exatamente. E já falaste na tua família e não podemos deixar de falar nela, até como uma espécie de terreno fértil onde tu nasceste. Acho eu. Acho que nasceste num meio fértil de expressão artística e sempre foste alimentada e encorajada a, a, a abraçar, a observar as coisas e a abraçar as coisas. É verdade, não é? Sim, ou seja, eu, das duas, uma, normalmente quando se nasce numa família de músicos, há sempre as duas vertentes, que é ou se odeia a música porque se culpa a música por tudo, ou acaba-se por ter um certo fascínio e acaba-se por seguir um bocadinho esse caminho. É bom, da verdade, as coisas, o ódio e o amor vão sempre mãos dadas. Portanto, há sempre uma parte que nós que fica um bocadinho ressabiada, mas há outra parte que efetivamente a semente fica lá. E eu, de facto, em mim ficou. E a verdade é que eu não podia deixar de. Eu sinto uma pessoa muito sortuda por ter tido e ter a família que tenho, porque ainda que muita gente se calhar pensasse fogo, mas os pais faziam ensaios lá em casa até às 10, 11, meia-noite com os concertos para bebés e eu lembro muitas vezes antes da musicalmente estar feita, ensaiavam em nossa casa e eu adormecia com esses ensaios de música e para os meus amigos isso podia chateá-los, não conseguiam dormir e hoje em dia é engraçado porque eu mesmo a ir a bares ou festivais eu adormeço em qualquer lado porque eu sempre habituei-me a dormir com música e portanto o facto de ter este ambiente à minha volta poderia ser perturbador, mas ao contrário, foi uma semente que foi crescendo e germinando e felizmente tive o apoio dos meus pais sempre e sempre me abriram muitas portas para explorar todo o mundo artístico e não só, e sempre me incentivaram isso e é uma sorte muito grande, poder ter o apoio dos pais que nem sempre as pessoas acabam por ter o apoio da família quando querem seguir vertentes artísticas, não é? Estou de acordo contigo, sem dúvida nenhuma. Olha, vamos ao que interessa. Dessa diversidade toda em que te moves, uma das coisas que eu me apercebo, creio eu, é de que tu tens um teu universo que escolheste e que até está muito bem delimitado, pelo menos é o que nos é dado a entender do que tu partilhas nas redes sociais, generosamente, e muito obrigado. E nota-se que acabas por ter, a certa altura, feito opções. Opções por áreas musicais, opções estéticas e opções de uniões mais felizes. A dança e a música, diria eu. Estou a falar de cor, é do que eu observo. És capaz de descrever esse teu universo? Que música é que tu fazes? Que música é que tu ouves? Que música é que tu recolhes? O que é que te interessa, ao fim e ao cabo? Ok. Ele é um bocado paralelo ao universo que me interessa, só que a gente também não consegue saber de tudo. E eu percebo que tenho que aprender contigo. Então, estou pronto para aprender. Vou ver se eu consigo ter ajuda. Não, é engraçado porque, bom, o meu universo
por assim dizer, entre aspas, é o neofolk. Mas é engraçado que a maioria das pessoas pensa, põe muito na caixa do neofolk e quando, inclusive, eu trabalho com músicos, dizem logo: eu tenho esta música, mas se calhar não é bem o teu estilo. Eu, é bom da verdade, todos os dias ouço um bocadinho de tudo. Normalmente 20, 30% de música clássica, 20, 30% de jazz, outros 20% de world ou tradicional, outros de eletrónica, de música francesa, espanhola, portanto, na verdade o meu leque, turca, gosto muito de música turca e de raiz assim um bocadinho mais, ando a explorar assim um bocadinho mais as raízes do oeste. E portanto, na verdade, o que eu ouço é um bocadinho de tudo e eu faço sempre o exercício de ouvir pelo menos um álbum novo por dia. Bom, antes da quarentena estava a tentar fazer. E isso também acaba por, ou seja, o meu universo, sobretudo para compor e etc., vai beber um bocadinho de tudo, ainda que converja no neofolk. E que basicamente, porque é que eu estou no neofolk? Bom, comecei pela dança, é-se dizer, comecei com a dança tradicional e acabei por, como muitos outros, acabar por me afeiçoar também ao estilo musical. Nomeadamente, acho que há aqui uma coisa muito importante a mencionar, é que eu se calhar não teria ficado tão afeiçoada ao neofolk se eu não tivesse este instrumento como um instrumento de eleição, porque a concertina é um instrumento que vem do repertório tradicional e, portanto, se eu escolhesse um acordeão clássico, se calhar eu estaria a tocar, não sei, obras clássicas ou piazzolas, mas o caso é que o instrumento que nós escolhemos muitas vezes também acaba por delinear o estilo de música que vamos tocar. Não é uma cena oficial, não é? Mas à partida, quando começamos a estudar um instrumento, as músicas que existem para o instrumento foram compostas para o instrumento. E por isso mesmo comecei a tocar folk. Mas a verdade, também gosto de tocar muitas outras coisas e o meu objetivo até era ir em direção ao clássico e ao jazz. Mas claro, a anatomia do instrumento está feita para o folk e comecei a navegar aí um bocadinho e comecei também a perceber que eu nunca estudei teoria musical e o universo do folk também foi uma opção, uma saída para abordar a música de uma maneira não teórica. Eu sempre tive muitos problemas com matemática e a música é matemática pura, se formos à teoria, por assim dizer, e eu nunca consegui estudar a formação musical porque eu tinha pesadelos com matemática, tinha pesadelos, tinha horrores à música e tive aí um momento de amor-ódio e demorei muitos anos a intitular-me como música. Aliás, eu acho que só o ano passado é que eu consegui assumir-me como música, porque até então eu achava que eu não era música, porque não dominava a teoria, a linguagem. E o folk foi uma maneira de me dizer: espera lá, há outras possibilidades, há outras formas de abordagem de aprender um resultado que pode ser o final igual a um resultado do mundo clássico, mas através de outras metodologias, nomeadamente a metodologia de ir por ouvido, ou seja, a questão de aprender muito de ouvido, de treinar o ouvido, do improviso, as jams. Eu nunca tinha ido a jams na vida, nunca tinha visto o que é que era uma jam e lembro-me também que passei muito mal os primeiros anos que estava a casa a chorar depois de uma jam, porque, bom, é que uma jam com um acordeão deste diatónico não é propriamente a coisa mais simpática. Mas também foi um bocadinho por isso que eu me senti mais à vontade neste universo do mundo do folk, do neofolk. Foi precisamente o dar uma almofada de ar fresco fora do ambiente clássico, jazzístico, o que fosse mais fechado, e ter uma abertura muito maior para de facto explorar a música só no sentido de prazer e não no sentido de matemático. Eu acho que tenho aí outra chega para esse teu raciocínio, que já fiz também esse raciocínio, e que é, acho que essa música era não o neofolk, mas digamos de onde ele vem, era a música funcional da vida das pessoas normais, das pessoas que tinham profissões, que iam para o campo, que eram carpinteiros, que eram barbeiros, e que também cantavam e que também tocavam qualquer coisa quando tinham um bocadinho de tempo no seu dia-a-dia. Essa música sempre cumpriu a sua função social, e sempre se estabeleceu sobre regras não muito complexas, mas humanamente muito ricas, muito ligadas às pessoas e às suas funções. Nós agora podemos sempre voltar a assumir essa atitude. É claro que como homens e mulheres do século XXI podemos depois juntar um bocadinho mais teoria, vídeo,
outros instrumentos, eletrónica, mas a atitude, a música para as pessoas e que conta com as pessoas, em primeiro lugar, acho que é isso um bocado, acho que é isso um bocado a música de que falas. E é sempre uma música. As pessoas que eu conheço que estão relacionadas com esta área musical são sempre pessoas que fazem música à segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e não são aquele artista do grande palco e do grande espetáculo e que depois regressam ao hotel e vão para casa e se recolhem. São sempre muito mais próximas das pessoas, de alunos, de pessoas mais idosas, de comunidades, de animação de comunidades, e fazem essa música dessa forma. Achas que estou a falar bem? Assim de Não, eu acho repente? que tocaste na mousse, ou seja, é precisamente esse lado social que é tão humano e que mais uma vez me fez sentir tão à vontade e de facto era aquilo que eu estava a dizer, a música é por prazer, é aplicada à vida humana, não é aplicada à teoria, é aplicada à vida humana e é aplicada ao outro, é tocada para o outro, seja para o outro dançar, seja para o outro animar-se durante o próprio trabalho, seja para o filho adormecer, seja para. Ou seja, tudo o que estás a dizer, 100% verdade e não podia estar mais de acordo, e também é por isso que gosto tanto desse estilo de música, não é? Porque é muito próximo, é muito pele a pele, tato no tato. Exatamente. Olha, já que falaste nesse teu instrumento, e porque vai haver muita gente que vai ver esta conversa e que não é da música, tu tens um acordeão diatónico. Explica aí o que é e qual é a diferença para um acordeão clássico, que é para todos perceberem. Sim, em poucas palavras. Tá. Na verdade, este não é um acordeão diatónico, diatónico, tem uma trafelice. Na verdade, o nome Ah, dele é um acordeão cromático bissonoro. bissonoro. Sim, ou seja, existem os acordeões normais, que são mono, ou seja, que abrindo e fechando o som, pulsando o mesmo tipo de botão é igual. E os bissonoros são todas as famílias de instrumentos, por exemplo, palheta, com os acordeões, que ao abrir e fechar têm sons diferentes. E cria Muito este bem. pequenino jogo. Um bocado como os realejos, quando se sopra tem. E É quando se inspira. exatamente Exatamente. o mesmo funcional. Uma coisa que eu também queria deixar claro é que a maioria das pessoas às vezes põe na cabeça que o acordeão tem teclas e a concertina tem botões. Pois. Não. Ou seja, a questão do acordeão ter teclas de piano apareceu, e não quero, agora não tenho 100% a certeza, mas eu tenho mais ou menos quase certeza que apareceu depois do acordeão de botões. Portanto, os acordeões, tanto os cromáticos, monossonoros como bissonoros, podem ter botões. O que muitas vezes está na diferença é o tamanho da caixa, portanto, as concertinas ou os acordeões bissonoros são muito mais pequeninos, não é? Porque precisam de menos espaço, porque no fundo temos o dobro dos sons, não é? Mas os diatónicos, portanto, têm uma escala muito reduzida e que não dá para fazer escala cromática e por isso é que Digamos, também, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. ora nem mais. E por um lado são muito intuitivos e por isso é que se usa muito na música tradicional, porque está tudo, porque também é importante referir que as notas não estão todas por ordem, ou seja, não está dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Portanto, e também cada concertina ou cada acordeão diatónico tem um esquema próprio. Portanto, esse é outro problema, é que muitas vezes quando trocamos de acordeões a meio de um concerto, ou deixa-me experimentar o teu, às vezes as notas não estão todas no mesmo sítio, isso é outra confusão. No fundo, nós estamos a trabalhar, em vez de com dois teclados, com quatro teclados ao mesmo tempo. Portanto, porque quando abrimos temos um esquema e quando fechamos temos outro. Aliás, eu vou só buscar aqui, lembrei-me agora, para se calhar perceberem melhor e visualizarem melhor o que eu estou a dizer de termos dois teclados. Não sei se podem ver bem, mas basicamente Uhum. cada tem duas notas correspondentes, uma a abrir e uma a fechar. Portanto, dá para visualizar um bocadinho melhor o que é que se passa nos nossos dedos. E como Muito também bem. podem, não têm a ordem certa, portanto, não têm dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ainda assim, há coisas que não podem substituir um acordeão.
O facto de ser bissonoro, há certos tipos de estilística que um acordeão cromático não pode reproduzir. Por exemplo, isto, porque nos mesmos botões posso abrir e fechar e criar padrões como que um acordeão normal, ou seja, monossonoro, não poderia reproduzir. Portanto, Muito também bem. uma curiosidade, só para terminar, é um instrumento muito usado também no tradicional, não só pela sua ser intuitivo, mas também é muito usado para se dançar, porque como é muito pequenino e tem este balanço do fole, o próprio fole acaba por acentuar os balanços dos movimentos para o próprio baile. Muito bem. O teu repertório, digamos assim, não se limita só ao universo português, que aliás, digamos, o universo português, enfim, eh, também tem polcas e também tem jotas e também tem coisas que são aparentadas com outras correntes de outros países. Mas pronto, digamos, tu não te interessas só pelo universo português. Tal como nas vertentes artísticas eu não me interesso só por música, também me interesso por dança e desenho, a mesma coisa Pois. acontece com a música. Ou seja, eu desde pequenina que sempre percebi a importância, por exemplo, de cantar em línguas diferentes e percebi que cada país tinha uma maneira de pensar a música. Basta ir aos Balcãs e ver aqueles 7/8 e os ritmos estranhos, ou mesmo à África e ver muito mais a situação das percussões. Portanto, eu percebi desde muito cedo com os CDs que os meus pais me passavam em casa, de que cada país tinha uma maneira distinta de pensar a música e cada língua tinha uma maneira distinta de se comportar na minha própria voz. E se eu cantava em inglês, a minha voz mudava, se eu cantava em turco, a minha voz muda. E portanto, eu sempre tive sede e sempre tenho muita sede por buscar, não é só por fazer parte deste mundo do neo-folk e do música world, mas é por perceber a importância de. Quanto maior é o leque, a variedade e os países, mais rica é a linguagem musical e mais rica é a minha maneira depois de pensar também a música. E eu noto muito bem, quando eu comecei muito a ouvir música turca, eu notei a minha maneira de compor mudou, a minha maneira de frasear mudou. Porque quanto mais ouvimos, mais bebemos e mais aprendemos de cada estilo musical. Portanto, eu por muito gosto de Portugal, e é verdade, e gosto muito de música tradicional portuguesa e em geral de pop também, e de hoje em dia, não podia ficar fechada só nas nossas fronteiras portuguesas, lusitanas e, portanto, tinha de sair também fora. É curioso que eu descobri já há alguns anos precisamente essa área de que falas, essa zona de que falas, que é o Mediterrâneo, principalmente o Mediterrâneo Oriental, que é o berço da civilização, ao fim e ao cabo. Moderna e ocidental. Foi ali assim, naquela zona da Grécia, Roma, as religiões estão ali, vêm todas daquele lado, e toda aquela faixa este do Mediterrâneo, que vem lá quase desde o norte de Itália e vai descendo, apanha a Grécia, a Turquia, depois o Líbano e vai até Israel, Egito, quem sabe, aquela zona toda ali é de uma diversidade e de uma riqueza surpreendente. Só tenho pena de não perceber uma palavra. Eu também. Mas é muito interessante, também acho. Também acho. Muito bem. Tu tens uma quantidade de projetos em que participas. Vamos falar deles. Tens bem, agora estando tu em Madrid, penso que continuas a fazer parte de alguns projetos. O mundo é tão pequenino que as coisas continuam sempre a acontecer. Em que é que participas? Diz. Eu sei, por exemplo, que sempre organizaste bailes folk. Eu estive diversas vezes para participar, mas depois nunca fui, porque temos que pôr a malta nova a dormir cedo e pronto. Mas fizeste isso durante muito tempo, vais continuar a fazer, estás a fazer? Uma coisa assim, uma coisa que gostei muito e que tenho pena que agora a minha vida não me permite quase nunca, foi precisamente ter começado o meu projeto do folcamento das danças do mundo, que foi em Leiria. Eu dei-me conta que eu
sempre estive ligada desde miúda e a festivais. Em Lisboa estive a estudar danças tradicionais numa escola e ia aos bailes e dei-me conta que na minha cidade queria também dar a oportunidade às pessoas de poder também ter esse universo. E ainda que houvesse certas iniciativas na cidade, que existem algumas, eu sentia que faltava muito, sobretudo, alguém que trouxesse regularmente músicos para tocar ao vivo. Portanto, não a música gravada, eu não gosto de música gravada. Aliás, o meu objetivo, aquela tonteria que eu fiz de dançar e tocar ao mesmo tempo durante a quarentena, foi no fundo porque o meu objetivo é poder dar aulas e tocar ao mesmo tempo, porque não há nada que substitua um instrumento a tempo real para auxiliar o professor. A níveis pedagógicos não tem comparação nenhuma. Eu posso controlar o tempo, as estruturas e, portanto, ir de encontro ao aluno. E a verdade é que eu gostei muito dos 3 anos que estive em Leiria a dar aulas. E a verdade é que agora em Madrid é muito raro, quando vou às vezes a Leiria, tento marcar um workshop ou às vezes um baile com os Natura ou uma banda que seja aí mais pela zona, mas a verdade é que o tempo, infelizmente, e a distância já não permitem tanto. O que faço sim, às vezes quando, bom, e antes da quarentena, não é? E há festivais, dava um workshop ou dava um concerto ou um ateliê de canto e aí ainda conseguia ter um pedacinho desta vertente pedagógica ou de divulgadora deste universo. Mas a verdade é que está um bocadinho apagada, infelizmente. Tu vais estar por aí bastante tempo, não sabes? Para já estás? Não sei, ou seja, uma coisa é certa, Portugal está sempre no mapa e também tenho o meu projeto de Natura, a minha banda, e a ideia é continuar e temos tentado fazer por isso. E portanto há projetos em Portugal que vão continuar e mesmo como eu disse com as danças, sempre que eu for a Portugal vou tentar dar o que eu conseguir. Mas a verdade é que pronto, agora estando aqui em Espanha, tinha pensado ficar aqui um tempinho também para ter uma experiência. Estou na idade também de estar fora. Uma vez mais, eu sei a importância que é beber de outras culturas, ainda que seja uma cultura latina aqui ao lado, já tem as suas diferenças e, portanto, também é importante para crescermos e para nos tornarmos pessoas um bocadinho mais ricas. Sim, sim, sem dúvida. Natura é outro grupo interessantíssimo. Conta como é que é. São dois acordeões, ambos cromáticos, bissonoros. Acertei. Já Então, só digo acordeão, eu já deixei de dizer concertina, diatónica, eu só digo pronto. acordeão. Pronto. Muito bem. São dois, não é? És tu e um rapaz que se chama. É o Rafael Gomes, ele também está Pois. numa banda que já conhecem que é os Acorda. Sim, conheço gente desse grupo, sim. Pronto, o Rafael de facto foi uma pessoa muito importante para mim, sobretudo na parte da música, porque eu tive umas experiências anteriormente um bocadinho marcantes a nível negativo e tinha muita fobia aos palcos e não conseguia subir aos palcos e o Rafael foi uma pessoa que sempre me transmitiu muita segurança e que me ajudou muito a ultrapassar isso. E agora começámos sim com um projeto de 2 acordeões bissonoros cromáticos, mas a verdade é que o último verão já fomos para os festivais em que continuámos a ser dois, mas os instrumentos aumentaram. Eu lembro muito bem de chegar com os instrumentos todos e o técnico só perguntar: então, mas vocês quantos são? Ah, não, somos só dois. Mas dois, então para que esta catrafada toda de coisa? Porque pronto, a verdade é que também é importante e percebemos a importância de ter timbres diferentes e compor para também criar dinâmicas diferentes e a verdade é que só ter acordeão pode se tornar um bocadinho monótono e então percebemos a importância disso e começámos a juntar outros tipos de instrumentos. Tens razão, no entanto, também a quatro mãos também ampliava muito o leque de possibilidades desse instrumento que apesar de serem dois, era, digamos, a duplicação de um, digamos, era uma Sem espécie de dúvida, ou tocar seja, piano a quatro mãos. Vocês fizeram coisas interessantes. sim, a questão quando eu falo é mesmo do timbre, a nível de Sim, composição. sim, Danças ocultas ou o samurai, ou seja, há uma data de grandes bandas de só de acordeões ou concertinas que são muito bons, mas a verdade é que por muito criativo que seja o compositor, a nível auditivo e a nível de dinâmicas, isso aprendi muito com os concertos para bebés e com o meu pai, é importante também dar um descanso, é importante também mudar um bocadinho os timbres e as cores para que o concerto também se crie e se torne mais rico. E por isso é que de vez em quando salpicamos com um bocadinho de coisas diferentes. Não é que não seja possível ter um concerto igualmente rico, mas percebemos também a importância de dar um bocadinho de outras coisas.
Sim, 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 sim. E também depende do público a que nos dirigimos. Se estivermos a dirigir-nos a pessoas que têm interesse técnico no que estamos a fazer e nos instrumentos que estamos a fazer, enfim, há espaço para determinadas coisas. Se for, enfim, é, de facto. E que mais de projetos são esses que tens feito? A nível musical, sim, eu. Bom, eu na verdade queria começar a solo, a sério, e queria começar a divulgar-me mais como artista a solo. Como eu disse, só há pouco tempo é que comecei a assumir mais como compositora e como música, mas a verdade é que o mundo está cheio de músicos tão incríveis que uma pessoa não sabe por onde é que há de começar e é sempre o eterno problema de como é que eu me lanço no mundo da música e como é que eu. E então, bom, aqui em Madrid tenho já dado alguns concertos em bares ou mesmo em minha casa, às vezes convido as pessoas, mas a verdade é que tem sido assim, é um bocadinho difícil quando não conhecemos muito da produção e de como é que funciona o mundo da música lançar-nos a solo. Mas esse seria o meu próximo projeto, seria fazer um CD solo e seria tentar investir um bocadinho mais, porque a verdade é que tenho um monte de músicas feitas que nunca puderam sair destas quatro paredes e é uma pena e gostava de poder partilhá-las mais com o mundo. Pois, e esse assunto acaba por ser, o assunto da criatividade acaba por ser o que me levou até a conversar com pessoas aqui assim no Instagram, é um dos assuntos que mais me interessa nesta coisa toda da música e tínhamos que passar por ele também. A forma como a gente aborda a criatividade, a forma como a gente o faz, as ferramentas que escolhemos e o tal universo em que à partida começamos por nos inserir para depois criar nesse universo. Tu escreves e cantas em português, há pouco disseste-me que gostavas de perceber diversas línguas, mas tens escrito em português? Ou, ou também entendes, e se entenderes fazes muito bem, entendes que o português e o inglês e o espanhol e o turco e o francês são tudo línguas a que a gente pode aceder, só que não somos poliglotas. O que é que tens a dizer sobre isso? Ok, então, em bom da verdade, o português sempre foi, ou seja, o 70% ou 80% das minhas músicas eu tento compor em português, porque quando queremos realmente falar de coisas muito especiais, acho que a nossa língua materna é sempre a primeira que nos vem, não é? E além disso, é uma língua que, apesar de tudo, é muito rica a nível de sons, mas e é igualmente muito difícil compor em português. A verdade é esta. Eu durante muito tempo não percebi porque é que a maioria das pessoas compunha sempre em inglês, e também é verdade que é muito mainstream, é mais fácil de chegar a mais pessoas, mas a verdade é que a estrutura, a métrica das palavras do português, a acentuação, a tónica das próprias palavras é muito difícil de encaixar quando estamos a compor. E para também, isto se queremos compor bem, não é? Porque depois há quem faça composições em que muda a tónica das palavras e põe os acentos nos sítios errados e também é uma forma, mas se queremos realmente fazer a coisa direitinha, mantendo a estrutura e a métrica, é bastante complicado e, portanto, ainda que tento sempre escrever português, comecei também quando era mais nova, escrevia também muito em inglês, porque o inglês de facto não é por acaso também é a nossa língua universal para nos comunicarmos. É muito fácil, é muito acessível, tem palavras muito curtas a nível de estrutura, dá para jogar mais com elas e, portanto, o francês também tem outra sonoridade. E o francês, o espanhol, o inglês e o português são as línguas que eu já consegui compor. Também muito mais uma vez por ir em busca destes sons diferentes, destes timbres diferentes, e é engraçado que às vezes quando eu começo quase sempre pela melodia. Às vezes eu estou a compor uma melodia e eu penso, isto é francês, ou isto é inglês. Ou seja, é engraçado como a própria estrutura frásica e melódica já me leva a um tipo de sonoridade ou estrutura de uma língua em específico. Portanto é interessante quando isso acontece e me dou conta, mas como é que tu sabes que isto fica bem em francês? Faz lá a prova. E estar a experimentar cantar a mesma música, e já fiz o teste de cantar a mesma música em línguas diferentes e perceber, uau, mas que diferença! Ou mudar, por exemplo, de cantar a mesma música na concertina e na harpa e perceber a diferença gigante que é. Portanto, e mesmo em pequenina, quando eu não dominava muito bem as línguas, eu fazia uma coisa que ia ao Google Tradutor, não é? E lembro-me que compus uma música em Swahili, um Ok. dialeto que provavelmente está péssima, porque eu não sei falar Swahili, mas só porque eu percebi a importância
dos sons, eu compus a música em Swahili. E ainda assim, hoje em dia, quando canto muitas das músicas que compus na adolescência, por exemplo, em inglês, têm muitos erros ortográficos a nível linguístico e gramatical, mas eu não os mudo porque eu acho que é também interessante e parte da história e da própria canção ter os erros e ter as conjugações verbais erradas, porque eu ia em busca não da gramática, mas em busca do som e em busca do som da palavra em si. E portanto, sempre gostei muito, isto respondendo à questão de compor não só em português, mas também noutras línguas por isso. Eu tenho, por exemplo, vontade e eventualmente conseguirei fazer isso em breve, de partilhar escrita com compositores de outra nacionalidade para precisamente nos focarmos nisso, na na composição poliglota, em escrever sobre a mesma ideia em diversas línguas, só porque sim. Mas enfim, e pronto, eu também não iria escrever, por exemplo, em espanhol, porque só consigo estar em Espanha e desenrascar-me, não consigo mais nada. Portanto, longe de mim escrever em espanhol. Mas gostaria de ter uma peça de música que fosse com palavras espanholas e que tivesse pés, cabeça, tronco e membros. É um projeto que eu também gostava de abraçar um dia desse. Melodia. Muito interessante, essa ideia é muito interessante. Melodia é uma coisa a que eu pessoalmente dou muito valor. E tenho aprendido muita coisa do universo tradicional e da música das pessoas que não são artistas sobre a forma de gerir a melodia, de criar e gerir a melodia, a estrutura, a forma como se faz uma proposta, como se faz uma resposta e por aí adiante, recorrendo ouvindo e entendendo a simplicidade das canções populares. E a forma como aquelas melodias se cantam uma vez e ficam na nossa memória e passam de geração em geração, e toda a gente conhece o A, minha machadinha, e o A, minha machadinha já vem dos nossos, não sei, tetravós, eventualmente, será muito antigo, com certeza. A verdade é que esta música das pessoas tem uma quantidade de ensinamentos a nível melódico que nem sempre a música moderna, o pop e o rock e tal, reconhecem e recolhem. Por exemplo, a música tradicional não obedece àquela lógica de verso-refrão, ponto-refrão-fim, muitas vezes é um bloco melódico que se repete e por aí adiante. Estás de acordo comigo? Sim, ou seja, acho que há um pedacinho de tudo. Tens aquelas que são um bocadinho mais quadradas, não é? Mas definitivamente tens aquele mundo que a mim ao princípio me custou muito aprender, que foi quando eu percebi que, espera lá, quando é que isto volta ao princípio? Perguntava. Porque, claro, pensava precisamente aquela pré-estrutura que temos, onde é que está a coda para fazermos a repetição, quando é que volta ao tema principal? E, portanto, sim que é verdade que esse lado mais genuíno, mais de fazer uma melodia que tem um arco muito mais imprevisível, não é? Ou é verdade que está muito presente na música tradicional. E aquelas canções que têm a mesma célula melódica, digamos assim, e depois sobre essa mesma melodia têm 50 ou 60 versos diferentes. E depois há outra coisa que é, e aí tu se calhar estás muito mais a par do que eu, que é, regionalmente há assinaturas melódicas, ou culturalmente. Por exemplo, é muito fácil nós inventarmos aqui já uma melodia que soa a fadista. Basta fazermos não é? E que mais? E que mais coisas dessas é que conheces? Se é que conheces e se achas que eu tenho razão no que estou a dizer.
Ou seja, claramente há melodias e há estruturas que claramente têm uma assinatura de região para região. Agora não me consigo lembrar nada em concreto para dar exemplo, mas mesmo a questão do tipo de instrumentos que cada região usa, ao tipo de fraseios, é verdade que há certas coisas que nós ouvimos e pensamos, isto é do norte, isto é do sul, isto é alentejano, porque de facto tem precisamente essa identidade, não é? Tal como, não sei, mesmo as próprias feições, eu, por exemplo, eu vou à Praia da Vieira e eu consigo ver as feições das pessoas da praia têm uma feição de cara diferente das pessoas da montanha, da serra. E a mesma coisa passa com a música, e é verdade que é interessante também sentir isso, não só na estética dos próprios habitantes, da população, mas também na estética da própria identidade musical de cada povo. Yeah. Ora, tu tocas o teu acordeão, tocas piano, se não estou em erro, tocas viola, que eu sei que tocas viola, e tocas se calhar mais coisas que eu não sei. Instrumentos de percussão, Não, né? toco harpa, comecei com a harpa em janeiro. Pois é, já vi também. Sim, Um só que agora belíssimo. deixei em Portugal e não a tenho tocado porque está em Portugal, não é? Ficou tadinha, ficou lá. Mas comecei a estudar harpa. Assim, tocar, digamos que seja o que isso for, dominar, eu diria o piano, a concertina e a guitarra. A harpa, estou a caminho de, mas diria que são. E a voz, claro. A voz, se calhar, é aquele instrumento que eu melhor domino neste momento, onde tenho maior controle. Porque foi se calhar aquele que, tal como na minha vida foi sempre um caos e sempre saltei de artes para artes, também saltei muito instrumento para instrumento. Eu nunca tive mais de 2 anos num único instrumento. Mais uma vez, não me permitiu apurar tanta técnica dos instrumentos, mas por outro lado, agora quando eu componho, isto fica bem para clarinete ou fica bem para trompete, eu já toquei um instrumento, portanto eu sei como é que funciona mais ou menos a anatomia do instrumento, portanto tenho outras vantagens. Mas em a bom da verdade não me permite executá-las, portanto, tocando, diria a concertina, a guitarra, o piano e um pedacinho de arte. E compões preferencialmente com um instrumento ou compões assim sem um instrumento? Depende se estou a fazer uma coisa melódica, simplesmente instrumental ou cantada. Se estou a fazer instrumental, maioritariamente componho em guitarra ou piano e agora a harpa também comecei a fazer algumas coisas só instrumental. Quando é a nível para cantar, quando são canções, normalmente eu vivo muito a harmonia, eu sou uma pessoa muito de harmonia e portanto normalmente eu busco harmonias, normalmente começo sempre com um acorde ou com alguma coisa que me leva a pensar numa melodia e então aí começa o processo e normalmente, ultimamente, nos últimos anos tenho composto sempre com a concertina lado a lado e buscando harmonias, quanto mais e agora, cada vez mais, quanto mais disfuncionais forem, melhor. Portanto, ando a tentar quebrar um bocadinho o quadrado do tradicional ou do mais óbvio e ando a ir um bocadinho mais de encontro. Lá está, uma vez mais, quanto mais música diferente ouvimos, mais buscamos quebrar o padrão. E, portanto, quando faço canções, tenho sempre a harmonia como base para me guiar um pedacinho. Engraçado. Eu já fiz isso, tenho tentado fazer de outra maneira. Como é que Tenho- funciona ultimamente? eu tenho tentado pensar que uma canção, o núcleo essencial de uma canção é uma melodia e uma letra. Basta isso para adormecer um bebê, basta isso para ritmar um trabalho braçal e, portanto, isso há de ser um núcleo que faz uma canção. Não há aqui nenhuma lei, nenhuma religião, mas, digamos, é um princípio que eu tenho tentado seguir. E então tenho tentado fazer as coisas sem nenhum instrumento. Tenho tentado pensar tudo sem nenhum instrumento e depois junto, sim, a harmonia, a estrutura, a harmonia, o sentido rítmico. Consigo resultados nem piores nem melhores, diferentes. Consigo, acho eu, digo eu, resultados que estão, se calhar, um bocadito mais próximos daquela tal ideia da melodia
das pessoas que não são artistas, das pessoas normais, melodia com uma estrutura que vale por si própria, e depois há aqueles truques, e há exemplos muito curiosos, há canções que são partilhadas, por exemplo, entre o Alentejo e a Beira Baixa, e que no Alentejo têm intervalos de primeira e de segunda, e coisas assim mais simples, e que na Beira já fazem com a mesma letra e com o mesmo sentido de para cima ou para baixo, mas já fazem intervalos que são muito mais harmónicos, intervalos que definem o acorde muito melhor. Então, tenho tentado, sem recorrer a nenhum instrumento, fazer com que a melodia vá vivendo assente nestas ideias e nestes princípios. Pronto, é uma aventura como outra qualquer, não quer dizer que as coisas sejam melhores ou piores. Se calhar... Diz. Posso perguntar uma coisa? Já agora fiquei curiosa. Então, como estás a dizer é que compões primeiro a melodia e só depois tens a melodia e a letra para te também deixares levar muito mais por este lado orgânico de pensar na melodia e muito mais do dia-a-dia. Pões então a harmonia e o ritmo. Não sentes que acabas por mudar a identidade da música? Porque uma vez que... Não, eu pelo menos sinto que quando a harmonia entra, veste a música de uma maneira que parece que já não a reconhecemos. Não sentes um bocadinho isso que... mas é um bom sentido de mudar ou acabas às vezes por ter sensações de isto se calhar estragou um bocadinho da música? Não, normalmente parece-me que é aí que entra a aceitação de que sou um gajo do século XXI e que, pronto, enfim, também não há nenhuma razão para fazer canções que sejam apenas canções simples, apenas sem detrimento da simplicidade, mas não há nenhuma razão para fazermos apenas canções que são só canções simples. Podemos vesti-las com cetins e bordados e outras coisas e ritmá-las de maneiras mais requintadas, mas é aí que eu penso que entra a modernidade. Por exemplo, nenhum tocador de viola de 5 ordens há 100 anos atrás tocaria segundo as normas da harmonia tonal, não é? Com os dominantes e com aquelas coisas todas. Ou se o faziam era na sua forma mais básica e era muito de uma forma muito instintiva. Nós, neste tempo, se calhar já podemos usar tudo isso que fomos aprendendo e experimentar depois a um outro nível e experimentar com coisas que são mais sofisticadas sobre uma melodia que, digamos, foi feita segundo a lógica que era feita antigamente. Simplesmente cantar uma melodia cantada com uma letra cantada. Não penso que isto seja sequer um ovo de Colombo ou uma coisa extraordinariamente brilhante que eu tenha encontrado aqui. Penso apenas que é uma forma, uma experiência, uma forma de trabalhar. Ora, vamos lá ver no que é que isto vai dar. Mas tenho divertido com essa lógica e tenho chegado a resultados que eu gosto, pelo menos. Noto que não é uma forma muito comum. Normalmente as pessoas usam um instrumento e o primeiro ato é um contexto harmónico, um acorde, para um acorde. Vamos ao segundo, e agora sobre estes 2 acordes o que é que eu podia cantar? E pronto, isso também é uma forma de fazer as coisas e funciona comprovadamente, constantemente e desde sempre. Mas é isso. E curiosamente, essa maneira de pensar veio muito depois de fazer algumas experiências com um instrumento que um bocado à semelhança do teu acordeão, é um instrumento muito enraizado na cultura popular e que eu comecei a tocar, que é a gaita de foles, que também só tem ali uma oitava e meia,
Já, já. Mais ou menos cromática, não tem todas, Sim. e que nos obriga a pensar com aquilo só. Só temos aquilo. Se queremos criar alguma coisa nova, uma melodia ali, só temos aquilo. Mas Sim. pronto, é isso. E o contexto rítmico? Tu ouves isso tudo, ouves essas músicas todas, de todo esse universo. Tu já tens feito experiências com compassos compostos, por exemplo, com coisas ali do Próximo Oriente? Sim, ou seja, a ver, muito, muito mal amanhadamente, dizer, o que eu mais perto que tive foi fazer o que nós chamamos no folk valsas irregulares compostas, que é mudar, não fazer, lá está, com segmentos compostos e mudar a estrutura. A verdade é que nunca brinquei demasiado ainda, porque eu, a nível rítmico, digo que adoro o ritmo. O meu corpo sente que quer brincar com o ritmo, mas sai sempre tudo mal. E eu acho que é aquela minha parte que tenho de trabalhar mais, quer auditivamente, quer a nível de execução. E já pensei seriamente em tirá-los de percussão só para trabalhar um bocadinho melhor a minha noção rítmica. Mas sim, ou seja, das últimas composições que fiz, a Madrid Lisboa, foi precisamente uma valsa irregular composta. Fiquei bastante contente porque foi, se calhar, a nível de composição, a música mais complexa, a nível de estrutura, que fiz. Dentro do básico, que é o tradicional, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem, que horas são? Temos 9 minutos. Olha, tu gostavas de nos tocar qualquer coisa ou cantar qualquer coisa? Não sei se estavas a pensar nisso. Posso tocar essa música ou cantar uma música, não sei o que é que preferes. É o que entenderes. Aceito qualquer coisa. Então, preferes uma música instrumental ou uma música turca? Uh, olha, prefiro uma que seja tua, Ok, se achares bem, e à tua escolha. pronto, então vai esta, Madrid Lisboa. Ok.
Muito bem, gostei, muito obrigado. Muito Obrigada. obrigado. Olha, tens de continuar aí a gravar isso e tal, isso vai correr bem. Não tenho dúvidas. Aliás, ah, ah, tu tens, nota-se que tens o tal teu universo muito bem definido e vais continuar a trabalhar nele e ele vai continuar a evoluir e a cimentar-se e cá estarás muitos anos, estou certo disso. E como se costuma dizer a nossa terra, e que a gente cá esteja para ver. E que a gente nunca esteja, é verdade. Olha, Natércia, obrigado pela conversa. Obrigada eu pelo convite e pela iniciativa também. Ora é essa, quando cá estiveres e organizares outro baile, eu vou. Ok, atenção que eu vou. Pronto, Isto está gravado, não é? pronto, eu vou. E até à próxima. Até à próxima. E mantém-te segura aí em Madrid, as coisas já estão melhores. Vou desligar então. Obrigada. Obrigado. Eu.